Boa noite. Bom, pessoal, hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu tenho reunião hoje à noite e então eu estou deixando esse vídeo gravado. E sem a minha ajudante aqui, a Silvia, né? A Silvia normalmente faz o intercalar de telas, coloca o número de telefone embaixo, vê todas as pessoas que estão assistindo. Eu não vou conseguir controlar, ela controla o Facebook, o canal do YouTube ao mesmo tempo. Eu não vou conseguir controlar tudo isso, tá? Mas pelo menos o estudo bíblico vai ficar gravado. Hoje é o terceiro estudo bíblico da série. Semana que vem a gente vai terminar a série de Ezequiel, né? Mas hoje é o terceiro estudo. Mas vamos dar uma olhadinha aqui nesse esquema de Daniel. Daniel não, Ezequiel, né? Então Ezequiel está organizado. Os primeiros 24 capítulos são profecias de julgamento sobre Israel. Nós já vimos isso nos primeiros dois estudos bíblicos. Depois nós temos as profecias de julgamento sobre as outras nações, do capítulo 25 a 32, vamos ver isso hoje. E depois as profecias sobre a restauração de Israel, capítulo 33 a 48. Já vamos começar a estudar isso hoje também, no estudo 3. Vamos começar hoje por essas profecias de julgamento sobre as outras nações. Então, que vai do capítulo 25 até o 32, né? Então, são as profecias de julgamento sobre as outras nações, do capítulo 25 até o capítulo 32. São 7 nações, vocês podem ver Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro. Todas essas são sobre Tiro, então pula para cá, Sidom e Egito. Ao todo 7, e 7 na Bíblia sempre, geralmente, não vou dizer sempre, mas geralmente, e principalmente nos livros que são livros mais proféticos, né? No Apocalipse, isso aparece constantemente. 7 é um número simbólico na literatura judaica. 7 nações simbolizando todas as nações. Então, 7 é um número aí que perfaz, que simboliza todas as nações. No Apocalipse, você tem 7 igrejas simbolizando todas as igrejas. Você tem 7 candelabros simbolizando tudo. Então, o 7 tem essa característica de simbolizar o todo, né? Então, através do 7, Deus está dizendo, olha, estou englobando todas as nações estrangeiras. O julgamento de todas as nações mostra que Deus não é apenas o Deus de Israel. Ele tem a supremacia sobre todos os povos da terra. E isso está simbolizado no 7, né? Não é uma coisa tão literal que são só essas 7 que eram nações ao redor de Israel. Mas os 7 estão simbolizadas todas as nações. É o julgamento de Deus sobre todas as nações. E isso mostra que Deus não é apenas o Deus de Israel, mas é o Deus. Deus não está olhando só para Israel, não está acompanhando a vida só de Israel. Deus sabe exatamente o que está acontecendo em todas as nações da terra. Deus é o soberano, tem a supremacia sobre todos os povos da terra. Vejam Romanos capítulo 14, versículo 11 e 12. Embora aqui neste mundo alguns povos possam ignorar a Deus, né? Chegará o dia em que todos se ajoelharão diante dele. Romanos diz, é isso que as escrituras sagradas dizem, juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim e todos afirmarão que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus, todos, né? Juro pela minha vida, diz o Senhor, todos se ajoelharão diante de mim e todos afirmarão que eu sou Deus. Deus é o Senhor sobre todos. Por enquanto, nesse mundo, na liberdade que Deus dá, Deus ainda dá liberdade de muitos não reconhecerem a Ele como Deus. É o que a gente chama de o tempo da graça. Nós estamos vivendo o tempo da graça, em que Deus oferece a sua graça, em que Deus se mostra ao mundo. Mas as pessoas ainda,
podem duvidar de que ele existe, as pessoas ainda podem rejeitá-lo, né? Agora, chegará o tempo, na volta de Cristo, no juízo final, em que todos se ajoelharão diante de mim e todos afirmarão que eu sou Deus, e Deus acompanha todo mundo. E por mais que ele dê liberdade para as pessoas decidirem se querem amá-lo e se querem segui-lo, isso não quer dizer que Deus deixa de ser Deus sobre todos e que Deus não esteja acompanhando todas as nações e todos os povos ao mesmo tempo, e que Deus seja o soberano sobre todos eles, né? Agora chegará o dia em que, sim, na volta de Cristo, todos se ajoelharão e todos afirmarão que, que Deus é Deus e que Jesus é o Salvador do mundo. Isso vai ficar bem claro nas profecias de Isaías, de Ezequiel, hoje, né? Em cruzamento com o Apocalipse, inclusive. O julgamento das nações, na época de Ezequiel, simbolizado por essas 7 nações, né, é um tipo. Tipo, na linguagem teológica, é uma miniatura do julgamento final de todos os povos. Apocalipse capítulo 1:7 diz: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Todas as tribos da terra se lamentarão. Vejam o que disse antes: até mesmo aqueles que o traspassaram, mesmo aqueles que o rejeitaram, mesmo aqueles que não creram nele. Quando Jesus Cristo voltar com as nuvens, todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, que o rejeitaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, porque não creram nele. Certamente, amém. Então, o julgamento das nações na época de Ezequiel, essas 7 nações, simbolizando esse 7, o todo, é uma miniatura do julgamento final de todos os povos. E isso a gente vai ver tanto em Ezequiel, e Ezequiel tem uma conexão com o Apocalipse com isso. É, de fato, uma miniatura do julgamento final de todos os povos. Partes de Ezequiel possuem literatura apocalíptica, assim como o livro de Daniel, que nós já estudamos, né? E voltam a aparecer no Apocalipse. Essa linguagem de Ezequiel, ela vai aparecer e vai ser citada no Apocalipse. Eu vou mostrar isso para vocês hoje. Veremos alguns exemplos disso nesse estudo de hoje. E no próximo estudo, outros exemplos. Então, vocês vão ver aí um cruzamento dessa literatura apocalíptica, como as visões que Ezequiel tem são visões repetidas, reafirmadas, que voltam a aparecer no Apocalipse. Vamos começar por essa. Gog e a batalha final. A profecia sobre a batalha contra Gog e Magog contém elementos que apontam para uma batalha muito maior no futuro. Ela é um tipo, de novo, estou usando a palavra, né? Tipo, ela é uma miniatura da batalha final dos tempos. E é reafirmada no Apocalipse com a mesma linguagem de Ezequiel. Portanto, vejam, pessoal, Ezequiel está cheio de tipos, de miniaturas, tá? A primeira miniatura, é do julgamento final. O julgamento sobre as 7 nações simboliza o julgamento sobre todas as nações. É uma miniatura do julgamento final sobre todas as nações. E assim também a miniatura da batalha descrita por Ezequiel é uma miniatura da batalha final do final dos tempos, né? Que vai aparecer no Apocalipse novamente, tá? Então vamos ver um pouquinho melhor sobre isso. Ezequiel 38, versículo 1 e 2 diz: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Gog, da terra de Magog, e profetiza contra ele. Provavelmente vocês já ouviram falando assim: a batalha final, Gog e Magog. Gog e Magog. Aqui diz Gog da terra de Magog. Mas eu reduzi o texto, né? Na continuação do texto vai dizer que Gog é o príncipe
né? O príncipe da terra de Magog. Então, muitos presumem que Gog talvez seja um rei e Magog, um rei, e Gog, o príncipe, né? Um príncipe. Então, realmente que se trate de dois, Gog e Magog. Mas aqui diz a palavra do Senhor vem a mim dizendo, vire o seu rosto contra Gog da terra de Magog e profetize contra ele. Essa profecia de Ezequiel, ela tem um lado enigmático, porque não se tem conhecimento de um rei chamado Gog, nem de uma terra chamada Magog. Notem que quem vem seguindo os nossos estudos bíblicos online, nós já estudamos todo o período pós-cativeiro babilônico, e quem vem seguindo vai lembrar que Deus fala, Nabucodonosor, por exemplo. Nabucodonosor foi o rei da Babilônia. Depois Deus fala, cita o nome, Ciro. Deus cita o nome, Dario. Deus vai citando o nome e faz questão até de que a palavra de Deus venha situando historicamente quem é o governador, ou quem são os governadores, de quem Deus está falando. Só que chega nessa parte aqui, é meio enigmático, porque fala de Gog e Magog, mas Gog e Magog não se tem informações históricas, nem sobre Gog, nem sobre uma terra de Magog. Entende? Então é enigmática, mas também chama a atenção que essa profecia não aparece junto com o julgamento das 7 nações. Se é da terra de Magog, uma terra estrangeira, por que não apareceu junto com as 7 nações? Essa profecia está entre as profecias que já tratam da restauração de Israel. A partir do capítulo 33, é a restauração de Israel. Então, se tratasse de uma nação conhecida da época, com um rei conhecido da época, provavelmente teria vindo do capítulo 25 até o capítulo 32, junto com as 7 nações. Mas não, aparece de repente esses nomes enigmáticos, desconhecidos historicamente, Gog e Magog, no meio de uma parte que já é a parte da restauração de Israel. Se vocês fossem ver, aqui nós estamos no capítulo 38. Se vocês fossem olhar o capítulo 37, que inclusive nós vamos estudar na sequência do estudo de hoje, o capítulo 37 é maravilhoso, porque é quando Israel novamente ganha vida, é o vale dos ossos secos, quando Deus diz que o Espírito do Senhor sopra vida novamente sobre Israel e reconstrói Israel e faz Israel voltar à vida. Isso é pós-cativeiro babilônico. É a restauração de Israel. Agora, logo depois do capítulo 37, que é a restauração de Israel, vem esse capítulo aqui falando de uma guerra contra Gog e Magog, reis que a gente não situa historicamente, e uma batalha que historicamente, a gente não sabe quando foi que existiu. Provavelmente nunca existiu. Então, portanto, essa batalha contra Gog e Magog tem a ver com a restauração de Israel, porque ela já entra dentro dessa parte da restauração de Israel, da restauração do povo de Deus. Bom, agora, vamos continuar. É justamente pelo seu lado enigmático que parece ficar claro que essa profecia não trata de um rei ou um reino, Gog, Magog, da época de Ezequiel, mas de um líder futuro que reuniria os povos contra o povo de Deus. Um líder futuro, em que época? Na época da restauração de Israel. Não na época de Ezequiel, mas na época da restauração de Israel. Em que momento no futuro, então?
embora muitas suposições tenham sido levantadas e muitas ligações tenham sido feitas com reis e reinos, historicamente, o fato é que ainda não é possível identificar historicamente um Gog de Magog. Isso nos leva a pensar que ele ainda está no futuro, porque nós não temos registros históricos em nenhuma época de Gog e de Magog. Isso nos leva a pensar que isso ainda está no futuro, vinculado à restauração final do povo de Deus. E o Apocalipse parece confirmar exatamente isso. Então, pessoal, isso significa o seguinte, que o capítulo 38 de Ezequiel é uma profecia ainda a se realizar. E uma profecia que fala da batalha final. Porque isso não aparece quando a Bíblia é muito histórica em dizer Nabucodonosor, Ciro, Dario, citar os reis. Agora ela fala de um Gog, de um Magog, que historicamente é enigmático, não aparece em nenhum momento da história. Então, tudo leva a crer que Ezequiel capítulo 38 é uma profecia ainda a se realizar e uma profecia sobre não uma batalha que aconteceu na época de Ezequiel, mas uma batalha final que ainda está por acontecer na restauração final de Israel, do povo de Deus. Em Ezequiel 38 ainda diz, assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra você, Gog, príncipe de Ros, de Meseque e de Tubal, prepare-se você e toda a multidão do povo que se reuniu a você. Multidão de povo, é muito povo. Então Gog reúne exércitos, reúne nações para a batalha, certo? Você e toda a multidão de povo que se reuniu a você, gravem isso, porque isso vai aparecer no Apocalipse. Depois de muitos dias você será convocado no fim dos anos. No fim dos anos. Estão vendo a linguagem? É no fim dos tempos. Por isso, realmente, faz sentido de que Ezequiel 38 esteja apontando para o futuro e não para alguma coisa que já tenha acontecido. No fim dos anos, no fim dos tempos, então você subirá. Você quem? Gog. Você subirá, virá como uma tempestade, será como uma nuvem que cobre a terra. Esse é o tamanho do exército reunido por Gog. Uma multidão de povo se reuniu a você. E essa multidão de povo que se reuniu com Gog vem como uma tempestade, certo? Não é manso, é guerra, uma tempestade, e será como uma nuvem, multidão de povos, uma nuvem que cobre a terra. Você e todas as suas tropas e muitos povos com você. Esse é conhecido como a batalha final. A reunião de todos os povos contra o povo de Deus. Assim diz o Senhor Deus, naquele dia, certos pensamentos virão à sua mente e você conceberá um plano perverso. Você dirá, vou invadir a terra. Você virá do seu lugar, dos lados do norte, você e muitos povos com você, todos montados em cavalos, uma grande multidão, um poderoso exército. Você virá contra, e agora vem, você virá contra o meu povo de Israel. Essa é a batalha final, pessoal. Sendo profetizada em Ezequiel capítulo 38. Vejam aqui antes que ele falou que você conceberá um plano perverso. E vai dizer, vou invadir a terra. Qual é o plano perverso? Você subirá contra o meu povo de Israel. Esses são os exércitos reunidos e juntados de todas as nações contra o povo de Deus, como nuvem para cobrir a terra. Quando? Nos últimos dias, novamente repetido. Nos últimos dias, nos últimos tempos, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu tiver revelado a minha santidade em você, ó Gog, diante das nações. E aqui, pessoal, antes da gente ir para o Apocalipse, a gente não costuma enxergar as coisas por esse prisma.
Mas a batalha final, ela não só está prevista por Deus, como de certa forma ela será causada por Deus. Olha a linguagem. Trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam. Quando eu tiver revelado a minha santidade em você, ó Gog, diante das nações. É ato divino. É a supremacia de Deus sobre as coisas. E é Deus fazendo com que essa batalha final aconteça no tempo de Deus, no tempo previsto por Deus, para que para que as nações conheçam a Deus, e quando eu tiver revelado a minha santidade em você, Deus vai revelar a sua santidade em Gog diante das nações. A vitória final de Deus vai ser uma vitória pública e esmagadora que não vai deixar dúvida sobre quem é Deus. Agora, as pessoas podem não crer em Deus, né? Agora as pessoas podem duvidar de Deus. Agora as pessoas podem ter outros deuses. Agora a batalha final e o poder e a fúria de Deus na batalha final, vocês vão ver isso no decorrer do estudo de hoje, no Apocalipse, vai ser uma demonstração visível de Deus, do poder e da soberania de Deus. E pessoal, eu acho que é nesse momento, quando Deus vence a batalha final e Deus demonstra o seu poder, indubitavelmente, que todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Compreende? Isso não isenta, se a gente cruza as informações bíblicas com o Apocalipse, claramente tem um ato divino. Trarei você contra a minha terra. Esse é o momento em que Deus faz a coisa acontecer. E Deus está por trás. Isso não isenta o pecado das nações. É por causa do pecado das nações que elas se reúnem. É justamente porque eles são um povo anti-Deus, que não querem a Deus e que vão se voltar contra o povo de Deus. Quer dizer, não é Deus que faz eles rejeitá-lo. Eles o rejeitaram. Mas esse é o momento em que Deus age, em que Deus chama eles para a batalha, para derrotá-los e para demonstrar publicamente a sua santidade, a sua glória, a sua majestade, a sua soberania sobre tudo, né? Para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, né? E só terminando, então, assim diz o Senhor Deus, por acaso você, Gog, não é aquele de quem falei nos tempos antigos, por meio dos meus servos, os profetas de Israel, que naqueles dias profetizaram durante anos que eu faria com que você viesse e atacasse o meu povo? Naquele dia, quando Gog, veja de novo, naquele dia, normalmente é o dia do Senhor, quando Gog vier contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, eu ficarei furioso. De novo, tem muita gente que acha que Deus é só amor. E Deus é amor. Mas eu sempre, de novo, reafirmo para vocês, pessoal. Deus é amor, sim, mas isso é uma característica de Deus. Deus é santidade, Deus é justiça, Deus é perfeição. Deus tem muitos atributos. E aqui, Deus ficará furioso e Deus despejará a sua ira contra todos aqueles que não creram e contra todos aqueles exércitos que se voltaram contra Deus. E isso eu não vou conseguir passar com vocês hoje. Até gostaria. Mas aí exigiria um estudo só sobre o Apocalipse para mostrar para vocês. E vocês talvez se alarmariam com a linguagem. A linguagem é uma linguagem pesada, em que Deus de uma chacina. É isso, é literalmente isso. Se vocês lerem Ezequiel, esse capítulo inteiro, e se vocês lerem Apocalipse, é uma chacina. Tanto que vai dizer que as aves de rapina vão ficar comendo os corpos acumulados sobre a terra. Eu ficarei furioso, é o momento da ira
de Deus sobre aqueles que não creram e sobre aqueles que estão se voltando contra o seu povo. Pois no meu zelo, no fogo do meu furor, eu disse que naquele dia haverá um grande terremoto na terra de Israel. 3 pontinhos. Aqui segue diversos sinais na terra desse dia. Os montes virão abaixo, os rochedos se desfarão. Tem uma certa dose daquela passagem de Mateus capítulo 24, do sinal dos fins dos tempos, mas não é necessariamente igual, tá? Eu não diria que é exatamente isso, mas tem uma dose lá de fenômenos sobrenaturais que vão acontecer. Os montes virão abaixo, os rochedos se desfarão e todas as muralhas desabarão por terra. Eu o castigarei quem? Gog. Eu o castigarei com peste, derramamento de sangue. Farei cair chuva torrencial. Pessoal, deixa eu só lembrar. De quem ele está falando? De Gog. Mas não é só de Gog. É da batalha final. É Gog com todas as nações como uma nuvem que enche a terra. Com todas as nações reunidas contra o povo de Deus. É a batalha final contra o povo de Deus. E agora Deus está descrevendo o que ele vai fazer. Esses sinais no céu e na terra, terremoto, né? E eu castigarei com peste, derramamento de sangue, farei cair chuva torrencial, grandes pedras de granizo sobre esse exército inimigo, fogo e enxofre sobre ele. Fogo e enxofre, guarde isso aqui que vocês vão ver isso aqui no Apocalipse. Fogo e enxofre sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim revelarei a minha grandeza e a minha santidade. Qual é o objetivo dessa batalha final? Que Deus disse antes: eu vou revelar a minha santidade nesses povos. E aqui Deus diz: assim revelarei a minha grandeza e a minha santidade, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações. Esse é o momento em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor, que Jesus é o Senhor. E saberão que eu sou o Senhor. Esse é o momento que ninguém mais vai poder dizer, não acredito em você. Porque é Deus se manifestando, é Deus se mostrando. Agora é Deus na sua fúria castigando. Né? Todas as nações, esse é o momento do julgamento, pessoal. O momento do juízo divino. Isso vai acontecer, meus irmãos. A gente tem que olhar para essas passagens da Escritura e isso está por vir. Agora vejam, por que eu vou dizer isso está por vir? Olha Apocalipse 20. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Tá vendo? Nações de todo mundo. Gog e Magog, tá vendo aqui? A fim de reuni-las para a batalha final. Estão vendo? Quando a gente vê que em Ezequiel é enigmático, a gente nunca acha isso na história universal. Por quê? Porque está por vir, porque aparece de novo no Apocalipse apontando para o futuro. Isso é uma profecia do futuro, é uma profecia que fala da batalha final. Da junção das forças reunidas por Satanás. Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações. Os 1000 anos, na interpretação que a gente faz, os 1000 anos é o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. O período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Satanás será solto da sua prisão, sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Ezequiel vai falar como uma nuvem que enche o céu, uma areia do mar. Uma multidão de povos que se deixaram seduzir, se deixaram enganar por Satanás.
e que agora se voltam contra o povo de Deus e se reúnem para destruir o povo de Deus na batalha final. Apocalipse vai acontecer, pessoal. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém desceu, o que disse lá? Fogo e enxofre, né, Ezequiel? Desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde já se encontra o besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. O que fica claro? Que haverá uma batalha final. Isso é profetizado em Ezequiel, isso retorna no Apocalipse, isso vai acontecer. Satanás vai reunir as nações que vão marchar e cercar o acampamento dos santos e a cidade amada. Apocalipse diz que serão tempos de grande tribulação, de enorme tribulação para os cristãos. Quando Satanás reunir essa multidão de todos os povos na perseguição, nessa batalha final para extinguir, o objetivo é extinguir o povo de Deus da terra. Mas é o contrário que vai acontecer. O que vai acontecer é a derrota final. O que vai acontecer é que Deus justamente está reunindo essas forças aqui, nesse momento. Deus está reunindo para derrotá-las definitivamente. E essa é a derrota final. A derrota final de todos aqueles que não creram em Deus. Mas não só. É a derrota também do diabo. Foi lançado no lago de fogo e enxofre, assim como o falso profeta e todos aqueles que o seguiram. Então, pessoal, ao mesmo tempo que a gente olha para essas profecias e tem que olhar para essas profecias, eu sou absolutamente contra a ignorância e tem muito cristão, infelizmente, ignorante. Eu sou absolutamente contra a ignorância. Nós temos que saber, temos que conhecer essas profecias. Essas profecias são dramáticas para o futuro. Mas essa profecia é dita em Ezequiel e é repetida no Apocalipse. Isso vai acontecer. Essa batalha final vai acontecer. Esse tempo, essa reunião de forças do mal, seduzidas e enganadas por Satanás, pelo falso profeta, pela besta no Apocalipse, que vai vir contra o povo de Deus em grande e enorme perseguição nos tempos do fim. Isso vai acontecer. E por um lado, a gente pode pensar, nossa, que desesperador. Serão tempos difíceis, mas por outro lado, o que fica claro aqui, tanto em Ezequiel, e é dito em Ezequiel, e é repetido no Apocalipse, é que esse é o momento da restauração, é o momento da redenção. Porque é o momento em que Deus derrota definitivamente. Então, não é derrota dos cristãos. A derrota é justamente de Satanás e daqueles que não creram em Deus. A vitória final é totalmente de Deus. Tanto que a guerra nem acontece. Deus desbarata a guerra antes dela acontecer. Eles se juntam, mas Deus faz vir fogo e enxofre sobre eles, né? E o povo de Deus não precisa nem lutar, porque Deus derrota. A vitória é de Deus. E a vitória é do povo de Deus. Então, a mensagem do Apocalipse e dessa profecia é uma mensagem de vitória, não de derrota. Mas nos faz, sim, enxergar os tempos difíceis. E vejam, Apocalipse 19... Viu o céu aberto e eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga o combate com justiça. Na cabeça dele há muitos diademas, coroas. Ele está vestido com um manto encharcado de sangue e o seu nome é o Verbo de Deus. Portanto, de quem é o cavaleiro branco? É Jesus. Seu nome é o Verbo de Deus, seu manto está encharcado de sangue. Os exércitos do céu o seguiam. Olha o ajuntamento das forças do mal contra as forças de Deus. O exército do céu o seguia. Da sua boca saiu uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo, Jesus,
o Verbo de Deus, ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Estão vendo? Então, lembram que antes veio que esse será o dia da fúria de Deus? É um dia de castigo de Deus sobre a iniquidade, sobre os povos que se voltaram contra o seu povo. Ele regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é aquele que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Deus é graça e bondade agora. Por isso a gente fala que nós estamos no tempo da graça, o tempo que Deus, com paciência, oferece a salvação, né? Mas o dia final é um dia da fúria de Deus e do derramar da fúria de Deus sobre todos aqueles que não creem. O vinho, o lagar do vinho do furor. Lagar é o lugar onde se pisava as uvas, né? No Antigo Testamento. O que pisa o lagar, ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. É um esmagar daqueles que se voltaram contra Deus. E no seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Verbo de Deus. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E esse é o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que Ele, o Verbo de Deus, sempre foi e agora visivelmente se mostra, e todos se ajoelham e todos reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas não vai mais ser tempo de graça, esse é o tempo da ira. Aqui o tempo acabou. Quem não se arrependeu e quem não teve fé, esse é o momento que vai para o inferno, né? Não tem mais salvação. Por isso o momento da graça é sempre agora, não nesse momento aqui. Aqui é o momento da ira de Deus. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra ele. Tá vendo? O ajuntamento das forças reunidas pelo diabo que vai sair e seduzir as nações. Eu vi a besta e os reis da terra com seus exércitos reunidos para fazer a guerra contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. A batalha final, Gog e Magog. Mas a besta foi presa, e com ele foi preso o falso profeta, que com sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Batalha final, corpos espalhados por todo lado. Deus exterminou os exércitos inimigos. Como eu disse para vocês, eu estou resumindo Apocalipse 19. E se vocês lessem lá, vocês ficariam de queixo caído, porque a linguagem é bem pesada. Em que as aves vêm e começam a comer a carniça depois dessa batalha final. Isso tanto Ezequiel descreve, 18, é que eu não tenho tempo para passar tudo com vocês, versículo por versículo. Tanto Ezequiel, capítulo 18, descreve isso, quanto Apocalipse, capítulo 19 e 20, descreve isso. Né? É isso mesmo. Essa é a batalha final, mas de novo, a batalha final vai acontecer? Vai acontecer. Satanás vai reunir as nações? Vai reunir as nações. E serão muitas, como areia do mar, como nuvem que enche a terra, todos esses exércitos daqueles que não creram, que agora se voltam, né, contra aquele que está, fazer guerra contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas, de novo, assim como a gente já viu no capítulo 20, né, aqui novamente a gente vê que mas a besta foi presa, com ela foi preso o falso profeta. Quer dizer, Deus, a batalha final, ela se reúne, mas ela não acontece,
porque Deus acaba com Satanás, porque Deus acaba com a liderança, Deus acaba com todos aqueles que se voltam contra ele. Não tem a batalha final, né? Porque Deus se mostra soberano sobre todos. A profecia da restauração do povo de Deus. Ezequiel 37 é uma magnífica profecia sobre a restauração de Israel, que aconteceu 70 anos mais tarde. Mas, novamente, é uma miniatura da restauração final do povo de Deus. Então, veja aqui, pessoal, em Ezequiel nós temos a miniatura do julgamento final, o julgamento sobre as 7 nações, que é a miniatura do julgamento de todas as nações, do juízo final. Nós temos a miniatura da batalha final, Gog e Magog se reunindo, os exércitos contra o povo de Deus. Miniatura da batalha final, descrita pelo Apocalipse, da junção das forças de Satanás, reunindo todos os povos contra o povo de Deus. E nós temos aqui a miniatura agora também da restauração final do povo de Deus, que inclui a ressurreição espiritual, a ressurreição dos mortos e os novos céus e nova terra. E isso tudo, de certa forma, está resumido nessa miniatura do capítulo 37 aqui. Vamos ler o capítulo. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eles eram muito numerosos, na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor, tu o sabes. E aqui, pessoal, esse texto, provavelmente vocês já leram ele, com certeza vocês já ouviram os pastores falar sobre ele. Esse texto aparece muitas vezes relacionado à Páscoa, logo depois da Páscoa. Às vezes ele aparece também em determinados calendários litúrgicos associado ao Pentecostes, por causa da ação do Espírito Santo. Agora, a gente tem que colocar esse texto aqui no contexto da época de Ezequiel. Ezequiel está vivendo o cativeiro babilônico. Ezequiel, até o capítulo 24, Jerusalém não tinha sido destruída. Após o capítulo 24, capítulo 25 em diante, Jerusalém já tinha sido destruída, o povo tinha sido levado cativo para a Babilônia, certo? Então, essa é a situação. O povo, Israel já não existe mais. Israel morreu. Não tem mais rei, o povo foi deportado, o templo foi queimado, Jerusalém foi destruída. Israel morreu. Essa é a situação, entende? É isso que Deus está mostrando aqui. Me deixou no meio de um vale de ossos, cheio de ossos. Osso, virou ruína. Israel morreu, virou ruína, acabou. Jerusalém destruída, o templo destruído, o povo deportado, não tem mais rei, não tem mais nada. E estão sob o domínio da Babilônia. O reino não é mais deles. Eles são escravos da Babilônia. Eles são ossos secos. E essa é a questão. O que um osso seco consegue fazer? E a resposta é nada. Um osso seco morto pode voltar à vida? E a resposta é não. Por si só, não. Isso significa Israel. Israel pode voltar a viver, agora destruída, deportada, dominada por outro império, né? Totalmente espalhada pela terra. Pode voltar à vida? Não. Por si só, não. Morreu. Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Israel pode voltar à vida? Não. Agora, a resposta dele é sábia. Eu respondi: Senhor, tu o sabes. Quer dizer, a resposta é não. Mas, Senhor, tu o sabes, porque se Deus quiser, pode. E é isso que acontece. Pela força de Deus. E agora vejam. Então ele me disse: profetize, Ezequiel, para esses ossos, nação de Israel, profetize para esses ossos secos, sem vida, e diga-lhes:
Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Olha a promessa de restauração. Assim diz o Senhor, o Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito. Por que é a morte? A morte é a separação do corpo, né? O Espírito sai do corpo. Então agora olha que a promessa de Deus: eu farei entrar em vocês o Espírito e vocês voltarão à vida e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, os cobrirei de pele, porém em vocês o Espírito e vocês viverão. Isso é a ressurreição da nação. Morreram, não podem se auto-ressuscitar, mas sob o poder de Deus, sob o poder do Espírito de Deus, a nação ressuscita, ganha novamente corpo, e ganha novamente vida com o Espírito soprando sobre elas. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. É Deus quem faz isso. A vida é de Deus. É Deus quem os ressuscita a nação de Israel. Quem vai ressuscitar, fazer a nação de Israel viver novamente. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro cantos, dos quatro ventos, ó Espírito, sopre sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formaram um exército enorme. É a nação de Israel ganhando vida de novo, né? Esses ossos secos ganharam vida de novo. A nação de Israel vai reviver, essa é a promessa de Deus. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Está aqui a explicação da profecia. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês, os farei sair delas. Ó povo meu, eu os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fazer sair delas, ó povo meu. Porém, vocês o meu espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, eu cumprirei, diz o Senhor. E aqui, pessoal, aqui está a beleza da profecia de Ezequiel. Vocês estão notando que Ezequiel, ele tem profecias para os seus tempos, assim como todos os profetas, Isaías, Jeremias, têm profecias sobre os teus tempos, mas essas profecias também têm um alcance, são miniatura de algo muito maior que está por acontecer. Então, no contexto da época de Ezequiel foi levado para o cativeiro, Ezequiel morou no cativeiro, Jerusalém está destruída, templo destruído, nação destruída, Israel morreu. Mas a profecia é: filho de homem, esses ossos são a casa de Israel, mas esses ossos vão ganhar vida. Quer dizer, Deus está prometendo que ele vai fazer a nação de Israel reviver novamente. Vai tirar Israel das cinzas e Israel vai reviver. Mas ao mesmo tempo, pessoal, no Novo Testamento, num olhar do Novo Testamento, essa profecia aqui também, ela se aplica ao Espírito de Deus, e isso, eu não tenho tempo para mostrar para vocês todas as ligações, mas Ezequiel é um livro que fala sobre a nova aliança, e a nova aliança no Novo Testamento, diz Ezequiel, profecia de Ezequiel, vai acontecer com o Espírito de Deus soprando, né? Com o Espírito de Deus agindo e dando vida espiritual. E aqui está bem claro: vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu abrir as sepulturas de vocês, e eu porei em vocês o meu Espírito e vocês viverão. Isso aqui é vida espiritual. A gente tem vida espiritual só quando o Espírito... Nós somos, Efésios capítulo 2,
Nós somos mortos espiritualmente. Efésios 2:1 fala isso, que nós somos mortos espiritualmente. Quando é que nós ganhamos vida espiritual? Quando o Espírito Santo age na nossa vida, quando o Espírito Santo nos dá vida espiritual. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus, disse Jesus para Nicodemos. Mas, Senhor, como é que isso vai acontecer? Nicodemos já idoso. Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Não, diz Jesus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Vocês têm que nascer de novo, vocês têm que nascer espiritualmente. É só quando o Espírito Santo sopra sobre nós é que nós temos vida espiritual. E, meus irmãos, ao mesmo tempo, isso aqui então é a vida espiritual que nos faz reviver espiritualmente, mas não só, isso aqui também é o que vai acontecer no juízo final, na volta de Cristo. O que vai acontecer? Literalmente isso. Vocês saberão que é o seu Deus quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair dela. Não é só a ressurreição espiritual que acontece quando o Espírito Santo nos converte aqui nesse mundo. É também a ressurreição final, quando vai acontecer exatamente isso. Quando ele vai abrir as nossas sepulturas e os farei sair delas. Certo? E é isso que vai acontecendo no juízo final. A gente sabe isso pelo Novo Testamento. Quando Deus abrir as nossas sepulturas e nos fizer sair das nossas sepulturas e cobrir os nossos ossos de carne novamente, e nos ressuscitar dos mortos, e vida eterna. E daí aqui, e eu estabelecerei na sua própria terra. Se você olha para as profecias do Novo Testamento, que a gente vai ver hoje, no final do estudo de hoje, é novos céus, nova terra. Qual é a terra agora que nos aguarda? Não é mais a terra de Israel, mas são os novos céus e a nova terra. Depois de quê? Depois da ressurreição dos mortos. Então essa profecia aqui, de novo, é uma miniatura do que vai acontecer na restauração do povo de Deus, na restauração final. Na vinda de Cristo, ressurreição dos mortos, Deus vai abrir as nossas sepulturas, nossos corpos de novo se encherão de carne e o Espírito soprará e nos dará vida. Né? Ressurreição. E nós habitaremos os novos céus e a nova terra. Para terminar, Ezequiel capítulo 40, 47, é uma visão sobre a nova Jerusalém, o novo templo e a glória do Senhor, novamente habitando entre o seu povo. Se vocês lembrarem, vamos lembrar, nós vimos isso no estudo passado, que Deus, Ezequiel, antes do capítulo 24, Ezequiel tem uma visão em que Deus sai do templo, Deus deixando, a glória do Senhor deixando o templo. Quer dizer, Deus não está mais com o seu povo. A glória de Deus deixa o templo. Agora nós vamos ver que a glória de Deus voltando ao templo. A reconstrução, Jerusalém está destruída. O templo foi destruído, Jerusalém foi destruída. Agora é a profecia da restauração. Uma nova Jerusalém, um novo templo e a glória do Senhor voltando. Então veja Ezequiel capítulo 40. No 25º ano do nosso exílio, 25 anos depois já que Ezequiel foi levado para o exílio, né? 14 anos após a queda da cidade de Jerusalém, já fazia 14 anos que Jerusalém havia sido destruída, o templo destruído. Nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou para lá. Para lá onde? Para Jerusalém, destruída. Jerusalém está destruída, o templo está destruído, mas Deus deu uma visão e levou Ezequiel para lá, para Jerusalém, destruída, templo destruído, porque agora Deus quer mostrar a reconstrução, a restauração que ele vai gerar. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia uma estrutura de cidade. Então, uma estrutura de cidade, porque a cidade tinha sido destruída. Mas Deus mostra agora uma estrutura de cidade.
Ele me levou para lá. Notem só isso aqui. Deus me levou à terra de Israel, me pôs sobre um monte muito alto. Guardem essas palavras porque isso vai aparecer no Apocalipse. Do mesmo jeito, Deus colocou ele sobre um monte muito alto e Deus faz ele ver Jerusalém, uma estrutura de cidade, da nova Jerusalém que vai vir. Ele me levou para lá e eu vi um homem, cuja aparência era como a de bronze. Ele estava em pé junto ao portão e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Isso eram instrumentos de medir na época, tá? Então esse homem tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. É a medição para a reconstrução da nova Jerusalém e do novo templo. Agora vejam Apocalipse 21. Ele me levou no espírito, diz João agora no Apocalipse, ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa de Jerusalém. Vocês estão notando, pessoal? Aqui, ó. Ele me levou e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia uma estrutura de cidade, Jerusalém. E Apocalipse repete isso olhando para o futuro. Ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, a Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade e os seus portões e a sua muralha. Aquele que falava comigo tinha uma medida de vara de ouro, e aquele que falava com Ezequiel tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Tá vendo? A linguagem é a mesma. Ezequiel e Apocalipse se fundem. Deus é o mesmo, né? Deus é o mesmo, a profecia é a mesma. Então vocês podem ver como Ezequiel está apontando para o futuro, né? Repetido em Apocalipse. Está para acontecer isso aí. Que mais? Ezequiel 43, então, vê a glória do Senhor voltando. Então o homem me levou ao portão que dá para o leste, e eis que do lado leste vinha a glória do Deus de Israel. Vinha, então, a glória de Deus que tinha se afastado, agora a glória de Deus está voltando. A sua voz era como o som de muitas águas, que também é como a descrição da voz de Deus no Apocalipse. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. A glória do Senhor entrou no templo pelo portão que dá para o leste. Então é a reconstrução do templo, é a previsão do novo templo, de uma reconstrução do templo. Essa reconstrução do templo aconteceu. Quem acompanha os nossos estudos bíblicos já sabe disso, nós estudamos isso. Essa é a época de Ageu, de Zacarias, né? Da reconstrução do templo. É a época de Esdras, de Neemias, é a reconstrução do templo. Então, o templo que foi destruído, como disse Ezequiel, né, 14 anos antes o templo de Jerusalém foi destruído, o templo destruído. O templo que foi destruído foi reconstruído na época de Esdras e Neemias. Deus realmente cumpriu a promessa. O templo foi construído. Agora, ao mesmo tempo que a profecia de Ezequiel aponta para o templo sendo reconstruído, também está apontando para o final, é uma miniatura da glória do Senhor no tempo do fim. E eu vou mostrar isso para vocês. A glória do Senhor entrou no templo pelo portão que dá para o leste. O Espírito me levantou, me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor enchia o templo. Quer dizer, a glória do Senhor voltou. A restauração de Israel. A glória do Senhor entrou no templo, no portão que dá para o leste, o Espírito me levantou, me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. O Senhor me disse, filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Pessoal, o templo era visto, era o lugar da habitação de Deus entre o seu povo. Deus habitava entre o seu povo no templo. Mais especificamente, a Arca da Aliança era considerada o trono dos pés de Deus. O trono onde Deus sentava e colocava os seus pés na terra.
a Arca da Aliança. Então, é isso que está falando aqui. Filho do homem, esse é o lugar do meu trono. É o lugar das plantas dos meus pés. A glória do Senhor volta e Deus volta a habitar com o seu povo. E onde habitarei no meio dos filhos de Israel? Só que agora tem um detalhe. O significado do templo durante o Antigo Testamento era o lugar da habitação de Deus. Significava que Deus estava entre o seu povo, que Deus habitava com o seu povo. E esse era o significado do templo. Deus está no meio de nós. Deus habita conosco no templo. E tem essa promessa de Deus. Agora, ao mesmo tempo que o templo vai ser reconstruído e foi reconstruído e Deus voltou a habitar com o seu povo, com certeza, ao mesmo tempo essa profecia aqui também fala que eu estarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Tem uma profecia muito maior aqui. Para sempre. E olha aqui, ó, a continuação. Nunca mais a casa de Israel contaminará o meu santo nome. Nunca mais a casa de Israel contaminará o meu santo nome. Bom, isso fala de um tempo perfeito, porque nós aqui nesse mundo somos pecadores. E logo depois da reconstrução do templo, a gente estudou Malaquias, a gente viu que o povo de Israel continuava contaminado pelo pecado e continuava contaminando o santo nome de Deus, enlameando o santo nome de Deus entre os povos. Então, vejo que essa profecia ela não se cumpre totalmente na restauração do templo na volta do povo a Jerusalém 70 anos depois. Nunca mais a casa de Israel contaminará meu santo nome, nem eles nem os seus reis com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis e dos seus lugares santos. Isso dá a entender para sempre não haverá mais contaminação do meu santo nome. Isso, pessoal, só vai acontecer no final. Essa perfeição que Deus está falando aqui. E eu acho que é exatamente isso que, para esse dia e para essa restauração que Ezequiel está apontando, não é só para a restauração do templo 70 anos depois do cativeiro, que eles reconstruíram o templo. Não. Aqui está falando da glória do Senhor descendo, enchendo o lugar. E está falando de um novo templo da habitação de Deus, numa época em que não haverá mais pecado e não haverá mais contaminação do santo povo de Deus. E agora vamos para o Apocalipse. Ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. A nova Jerusalém, a cidade santa, né, os novos céus e nova terra, no fim dos tempos, vai ter a glória de Deus. A glória total de Deus, porque não vai mais ter pecado. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. E então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, e Deus habitará com eles. E aqui, pessoal, quem já me ouviu falar e quem me acompanha há mais tempo, eu já preguei sobre isso e já mostrei para vocês, Apocalipse capítulo 22, nós temos capítulo 21, nós temos textos aí gravados no nosso canal do YouTube sobre Apocalipse 21, em que eu estudei os novos céus e nova terra e estudei a Jerusalém celestial, a nova Jerusalém, tá? Mas na nova Jerusalém, Deus diz que não haverá mais templo. Não haverá mais um templo físico. Por quê? Porque o templo físico do Antigo Testamento era o sinal de que Deus estava com o seu povo. O templo significava a habitação de Deus com o seu povo. Mas no novo céus e nova terra, na Jerusalém celestial, né, nesse reino da glória de Deus, em que a glória de Deus estará envolvendo todo, né, todos, tudo. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Não é mais templo físico, não há mais necessidade de templo físico. Por quê? Porque o próprio Deus habita
Nós estaremos com Deus, envolvidos em Deus, com Deus. Não tem mais templo. Tudo é o templo. Porque Deus está habitando com o seu povo de uma maneira total. Isso é encantador, é fabuloso, nos faz. Se tem coisas preocupantes nas profecias do Apocalipse, de Ezequiel e do Apocalipse, sobre a batalha final, mas também é encantador você olhar e esperar por esse dia em que Deus habitará, que a glória do Senhor encherá esse santo lugar, os novos céus e nova terra, em que não haverá mais contaminação do povo de Deus, porque não haverá mais pecado, e em que Deus não haverá mais templo, não tem mais necessidade de templo, porque Deus habita com o seu povo. Eles serão os povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Deus estará com eles, Deus habitará com eles. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. E nós estaremos na presença de Deus 24 horas por dia, sentindo a plenitude de Deus, né? Absolutamente em santidade de vida, sem contaminação. É isso que nos aguarda, é isso que nos espera. A gente vê isso em Ezequiel, a gente vê isso em Apocalipse, e a gente pode encher o nosso coração e esperar por esse dia, e ter vontade. E final do Apocalipse, depois que Apocalipse falou tudo que falou, ele termina assim: Maranata, vem Senhor Jesus. Quando a gente entende o que está por vir, vem Senhor Jesus. A gente quer a vinda do Senhor, né? Porque vai ser o dia em que nós habitaremos com o Senhor para todo o sempre. Bom, pessoal, então esse é o estudo 3. Tem o estudo 4. Estudo 4 na semana que vem. Semana que vem é a semana que antecede o Natal. E então, na semana que vem, nós estamos no Advento, e eu quero mostrar, na semana que vem, textos de Advento. Textos que profetizam o Advento, a vinda de Jesus ao mundo, tá? Então, semana que vem, não percam, tem muitas profecias em Ezequiel, profecias sobre a vinda de Jesus, e são fabulosas, né? Sobre Jesus ser
a água da vida, por exemplo, é maravilhoso. Então não deixe de acompanhar o estudo da semana que vem, quarta-feira que vem, às 19h30, nosso último estudo dessa série sobre Ezequiel. Uma boa noite a todos.